Deus pelo frio que nós estamos aqui, me fez lembrar dos dias frios de faculdade, que mesmo no frio a gente tem que estar lá, né? E aí eu pensei, nós estamos numa faculdade eterna com Cristo, né? É para sempre esse curso, né? Não só aqui, mas na nossa vida, né? É um curso para a vida, é a nossa faculdade eterna, até Ele voltar. Nós temos esse compromisso de estudar a Palavra de Deus. Irmãos, eu entreguei para vocês as cópias, só que eles acabaram grampeando a primeira página. Essa primeira página tem que ser a segunda, tá? Que é só um complemento. Essa primeira página, na verdade, é para vocês lerem com calma na casa de vocês sobre as vitaminas divinas. Eu achei interessante extrair de um livro bem conceituado. Então aí a gente precisa da vitamina A, da vitamina B, da vitamina C, da vitamina D, tá tudo aí, vitamina E, vitamina F, e vai. Todas essas vitaminas a gente precisa para a nossa boa saúde espiritual. Então isso é só um adicional para vocês, onde a gente vai trabalhar na segunda folha. Na segunda folha, no dia 16, a gente falou um pouquinho sobre a introdução do tema, que é a mordomia cristã. No dia 23, que foi terça-feira passada, nós falamos o que significa então ser um mordomo, para que nós fomos criados e quais eram os exemplos de mordomias que nós levantamos naquele dia. Então aí, na segunda coluna, eu coloquei aí, na terceira coluna, desculpe, tem aí os textos referenciais que nós utilizamos. Alguns nem dá tempo de nós utilizarmos, então é mesmo contando que vocês vão abrir e vão ler também em casa. E na quarta coluna nós temos os exemplos de personagens que tiveram tais mordomias, mas vocês podem também livremente pegar uma caneta e se lembrar de mais algum, preencher aí também, tá bom? E aí na última coluna os responsáveis do tema. Hoje o pastor Afonso já tinha me avisado que ele teria um compromisso de trabalho, não chegaria a tempo, e então a mordomia do corpo, que é do dia 30, fica sob minha responsabilidade, eu já atualizei aí. Então o que nós vamos ver hoje? A mordomia do corpo. O corpo humano foi criado por Deus, habitação do Espírito Santo, deveres que nós temos com o nosso corpo, como servir a Deus com o nosso corpo, comer e glorificar a Deus, guardar-se das impurezas da carne e os inimigos do nosso corpo. Aí do ladinho tem os versículos que nós vamos falar hoje e muitos outros que nós vamos discorrer aqui conforme o tempo for permitindo, tá bom? Eu convido vocês então já de início a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12. Quem achou diz amém? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí a gente vai pular para o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esse momento de reflexão, de estudo da sua palavra. Peço, meu Deus, que seu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite e todas as outras noites. Que seu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, que seu Espírito Santo tire toda distração, todo pensamento contrário, que o Senhor venha neste momento ampliar o nosso entendimento para a honra e para a glória do seu nome. Amém. Só para a gente aquecer, quem lembra o que é mordomia mesmo? Só para a gente aquecer um pouquinho. Administra.
Administração, administrar. O que o mordomo faz? Ele serve, né? Eu vou pedir uma coisinha. Você tira o fundo? Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que não consigo me concentrar com o fundo musical. Obrigada. Então a mordomia é essa, certo? Mordomia, ser mordomo, a gente precisa ter isso em mente para a gente continuar falando de mordomia. Qual que é o conceito de mordomia do mundo? Como que o mundo fala? Você vive na mordomia, vida boa, vantagem, privilégio. Mas a mordomia aqui no reino é mordomia cristã. Eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus, eu administro aquilo que eu recebo de Deus. E hoje nós vamos falar de algo que nós recebemos de Deus, que é o nosso corpo. Nós recebemos de Deus. O nosso corpo não é nosso. O nosso corpo, ele é de Deus. Quando nós vamos entendendo isso, e nós vamos nos deparar nos versículos que nós vamos ler, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo, ele é chamado de templo de Deus, templo do Espírito Santo, né? E nós vamos ver nessa lição a dimensão desse corpo espiritual, a dimensão do corpo material e como relacionar o nosso culto racional com esse corpo. A gente precisa fazer com que o corpo converse com a adoração a Deus. Até o nosso corpo adora a Deus, né? Ele tem essa forma de adorar. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Salmos capítulo 139, eu vou ler com vocês, que é um salmo muito conhecido, muito maravilhoso também, onde destaca o quê? O maravilhamento de Davi sobre o que Deus fez ao criar o corpo. Então a gente vai lá no versículo 13. Eu achei interessante, antes da gente chegar no versículo 13, ele fala no versículo 5 e 6 sobre a onisciência de Deus, né? Que Deus está em todo lugar. Aí no versículo 6 ele fala assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso atingir. Então ele vai falando da presença de Deus, como que Deus pode estar comigo e ao mesmo tempo estar com o outro, como que Deus pode habitar em mim, né? E aí no versículo 13, é o versículo 13 em diante, ele fala assim: pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe, ou seja, você me construiu ainda no ventre da minha mãe. Aí eu o louvarei, versículo 14, eu te louvarei porque de um modo terrível. Esse modo terrível aí não é um modo ruim. Ele quer dizer assim, de modo terrível, que me causa espanto. E tão maravilhosamente fui formado. Eu fui formado de uma forma terrível e maravilhosa. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que interessante. Ele destaca aqui o quanto a profundeza de Deus foi, olha que forma redundante, o quanto a profundeza de Deus foi profunda no momento da criação, né? Que de forma que ele não consegue descrever, ele não consegue explicar como que ele foi criado no ventre da mãe, como que os ossos dele foram ligados, como que o Senhor ele já conhecia, né, o feto, né, o meu corpo ainda informe, ou seja, um embrião. E aí, quando a gente vê essa maravilhosidade de Davi, a gente encara aqui de forma bem superficial alguns conceitos que talvez nós tenhamos aprendido lá na escola, mas não custa nada nós relembrarmos. Por que ele fica tão maravilhoso? Porque o nosso corpo, ele contém 216 tecidos,
no nosso corpo. E eles são organizados no nosso esqueleto, esses tecidos. O esqueleto, o seu esqueleto aí possui 206 ossos. Tudo formadinho, encaixadinho, tudo certinho, de um jeito muito, muito habilidoso. O cérebro, nosso cérebro, ele possui 1 trilhão de células nervosas que emitem sinais ao longo dos nervos numa velocidade de 360 km por hora. Que interessante. Então, para a gente piscar, todos esses trilhões de células nervosas se movimentam. Para a gente estender a mão, para a gente falar, antes mesmo de eu falar agora, o meu cérebro já mandou o comando. Para você piscar aí agora, o seu cérebro mandou o comando. Tudo isso de uma forma muito, muito habilidosa. O nosso corpo contém 70% só de água. 70% de água. E nós temos 96.500 quilômetros de veias e artérias. Bastante, né? 96.500 quilômetros. Nós temos 10 bilhões de vasos capilares e temos 100 trilhões de células. Tudo isso trabalhando certinho e facilitando a obra do dia a dia, que é comer, ver, ouvir, falar, tocar, respirar, digerir, estar aqui e assimilar, estar com a sua mente aqui e assimilar o conhecimento. Várias células estão trabalhando agora, enquanto você está aqui me olhando, e o cérebro já mandando o comando, que é informação nova, que precisa ser armazenada. Tudo isso de uma forma complexa. E aí a gente entende por que Davi falou isso. Eu fui formado de uma forma terrível e maravilhosa. E essa complexidade da nossa formação, nenhum cientista consegue criar no laboratório. Não consegue reproduzir um ser humano num laboratório. Eles não conseguem criar vida no laboratório. Eles não conseguem imitar Deus, de tão complexa que foi a criação. Tudo porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis 1, nós vemos toda a descrição da criação, todo o cuidado que Deus teve. E aí Deus fala: tudo que Ele fez era bom. Ele viu que era bom, que era tudo perfeito. As estrelas do céu, né? Isaías fala que Ele tem o nome de cada uma, Ele chama cada uma pelo nome. E as estrelas do céu, elas são bem numerosas como a areia do mar. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Chama pelo nome. Olha que Deus grande que nós temos. E Ele nos criou com um manual de criação, assim como todo aquele que cria, né? Todo aquele que cria algum projeto, todo aquele que vai, quando você vai comprar um eletrodoméstico, quando você vai comprar uma coisa nova na sua casa, até o carro mesmo, ele vem com um manual. Coisas que você olha e fala assim: eu não vou ler o manual porque é coisa básica, isso eu sei. Mas está ali no manual. Todas as vezes que você comprar, mesmo que você use, você vê, você compra rádio há muitos anos. Desde quando existe o rádio, desde quando existe a televisão, você sabe usar. Mesmo assim, ela vem com o manual. E Deus nos fez com o manual também. Nós não fomos feitos à reveria para nós usarmos o nosso corpo do jeito que nós queremos. O Criador nos deu um manual. E a nossa estrutura é perfeita para funcionar mesmo, e tudo direitinho, e que tudo prossiga continue sendo bom, sabe? Tudo caminha para continuar sendo bom. E Ele criou cada um de nós com uma identidade diferente, de forma que, mesmo que existam pessoas parecidas com você, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém com a sua identidade. Olha que Deus criativo.
Não existe ninguém, porque o seu DNA ele foi formado quando você ainda era um embrião. Você já tem um DNA, você já tem uma identidade, ali você já foi planejado por Deus. E quando a gente vê em Hebreus 11:3, que fala que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados por Deus pela palavra, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por que isso? Quando você vê esse púlpito, você sabe do que ele é feito. Você sabe, porque você vê aqui, você imagina, especialmente as pessoas que trabalham com isso. Quando você vê uma cadeira de couro, você imagina o material que foi utilizado nessa cadeira. Mas quando você olha o humano, que material foi usado? Por isso que aquilo que você vê não foi feito do que você pensa que foi feito. Não é interessante isso? E aí, se ele criou, quem criou Deus? Ninguém. Ele decidiu criar. Ele já existia. No princípio, criou Deus, o céu e a terra. A história de tempo foi criada por nós, homens, porque não existia linha do tempo. Deus criou. Fim. Ele resolveu criar o ser humano. E aí, quando a gente vê essa complexidade, nos dá uma vontade de adorar mais a Deus, nos dá uma vontade de bendizer mais Deus, porque Ele nos amou, Ele nos criou para um propósito. Nós vimos na terça-feira passada, nós temos um serviço a fazer aqui nessa terra, nós temos uma missão, e para complementar, nós temos um corpo agora, que Ele não daria uma missão para nós sem um recurso. Deus, Ele dá uma missão, mas Ele dá um recurso. Ele dá um instrumento. Você nunca vai entrar em batalha sem saber para onde você vai, que lado você vai. Ele te dá um recurso, Ele te dá a direção. E um dos recursos que Ele nos deu foi o corpo. Aí eu convido você para nós lermos em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. O dedo está gelado, a mão está gelada, mas vai aquecer. 1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí a gente não vai ler tudo, mas assim, só o versículo 15 e 16 para a gente ter a ideia. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quando Paulo fala, ele pega o exemplo do corpo para falar de algo espiritual. Por que ele pega o exemplo do corpo humano para falar de algo espiritual? Porque é uma coisa perfeita, é uma criação de Deus perfeita que funciona tudo. É uma máquina que funciona tudo certinho. Então Paulo pegou um exemplo que não tinha falha. E por que ele quis dizer isso? Do mesmo modo, ele queria dizer para a igreja que do mesmo modo que o corpo humano trabalha, era para a igreja também funcionar. Do mesmo jeito que o corpo humano trabalha, para a igreja também funcionar. E ninguém fala assim, pisca, fala, toca, anda. O corpo faz, ele funciona. Vou pôr a comida, depois eu vou engolir, engole. Não, automaticamente eu coloco a comida, automaticamente a minha saliva já começa a formar, automaticamente eu já consigo engolir. Aí, ao cair no meu estômago já sabe o que fazer, já separa o que é bom, já separa o que é ruim e espere. Tudo certo, sem ninguém mandar. É assim que o apóstolo queria explicar para a igreja de Corinto como a igreja de Corinto deveria funcionar. E isso tem tudo a ver com submissão. Então esse seria
o conceito do nosso corpo material. Falando sobre o nosso corpo espiritual, nós vamos voltar um pouquinho no livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 6, onde nós tínhamos lido. Nós vamos ler o versículo 19 e 20 novamente. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa parte de falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela surgiu em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus resolveu habitar no meio do seu povo, no santuário. Ele falou: construa um santuário para que eu possa morar nele, um tabernáculo, um templo. E de lá para cá, claro, hoje nós somos o templo de Deus, né? Ele escolheu, há um privilégio em nós, porque Ele mora em nós. A partir do momento que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, nós começamos a abrigar o Espírito Santo dentro do nosso corpo. Então é uma honra ter o Espírito Santo dentro de nós. E isso se torna algo que deveria nos constranger no momento do pecado, no momento do ato pecaminoso. Afinal de contas, você não está sozinho, nunca está sozinho. O Espírito Santo sempre vai estar com você, Ele está habitando em você, Ele está dentro de você. E para que Ele morasse em nós, foi pago um preço. Não foi assim, foi pago um preço, um bom preço, o apóstolo Paulo fala. É o preço de sangue. Ele fala aqui, porque fostes comprados por bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Ele fala, você tem uma responsabilidade. Faça com que o seu corpo glorifique a Deus. E aí em Romanos, volta um pouquinho, Romanos capítulo 6, e o versículo 6, diz assim, ainda Paulo escrevendo sobre isso. Romanos capítulo 6 e o versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que quer dizer essa velha natureza, esse velho homem? Paulo está trazendo aqui que o corpo, ele foi criado e era bom. Aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a queda, certo? Nós vamos ver a queda, o problema do pecado, Adão, e aqui rompe o que era bom. E aí nós começamos a ter no corpo tudo que é ruim. Tudo que é ruim seria o velho homem, certo? Seria o velho homem, a velha natureza. E aqui Paulo, ele traz essa mensagem, ele faz o povo se lembrar do velho homem. E ele quer dizer aqui que nós não somos mais escravos do pecado, porque nós morremos, nós pegamos esse velho homem, matamos esse velho homem morreu,
e nós nascemos um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza. E ele está dizendo assim: não vá debaixo do pecado novamente. Não deixe que o pecado reine em você, porque você já não tem ele como rei. O rei do seu corpo agora, o rei dos seus membros agora é Deus. Paulo está explicando aqui. Aí ele está querendo dizer que nós estamos rodeados de pecado, mas o pecado agora, ele não nos domina. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que depois que a gente nasceu de novo, a gente não peca mais? Não, ele está dizendo sim, que o pecado vai continuar rodeando mesmo depois que nasceu de novo. Sim, você levantou lá a nova criatura, o pecado vai ficar mais ainda ao seu redor, te tentando, te provocando, porém agora ele não tem domínio sobre você. O que Paulo está querendo dizer aqui, que você não vai ao encontro do pecado, o pecado vem ao encontro de você. E você, se cair, vai ser um acidente, não vai ser uma coisa planejada. Quando era o velho homem planejava, arquitetava como cair no pecado. Agora, se o crente cai no pecado, ele tem um advogado que vai remi-lo, que vai perdoá-lo, que vai levantá-lo. Ele tem para onde correr. Não é maravilhoso isso? O corpo agora, se ele cai, é por acidente. E depois vem o quê? O arrependimento. Não o remorso, mas o arrependimento. O arrependimento é quando eu pequei e o pecado não permanece ali, ele não reina ali. O que isso quer dizer? O pecado não está reinando no meu corpo, ele não mora ali. Houve uma queda, mas ele não mora ali. Não é uma coisa que eu pratico todos os dias. Porque a partir do momento que isso acontece, o pecado volta a reinar no seu corpo. Então por isso que ele fala aqui no versículo 12: não reine, ele fala, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. É o nosso corpo aqui, ó, mortal. Não reine, não deixa reinar. Não obedeça às vontades do corpo. Paulo está falando aqui, não obedeça. Não apresente os vossos membros como instrumento do pecado. Nossa, mas o corpo peca sozinho? Não, ele não peca sozinho. É toda uma conjunção, tentações. E aí Paulo está falando, não apresente os vossos membros ao pecado. Fuja. Você não é mais escravo do pecado a partir do momento que você nasceu de novo. Então seremos tentados, seremos provocados, mas o pecado não nos dominará. Isso não é bom? Não? É maravilhoso. Convido vocês então a abrir para o outro, do que Paulo chama o corpo também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 1. Esse conceito traz bastante esperança. No capítulo 5, versículo 1. Paulo vai falar muito do corpo. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aí, no versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo está chamando o nosso corpo agora de casa terrestre. Por quê? Paulo está dizendo assim, esse corpo mortal que você possui, ele é mortal mesmo. Você está nessa terra de passagem, você está peregrinando nessa terra. Esse corpo, ele cansa, ele fica doente. Esse corpo, ele sofre, ele sua, ele fede. Esse corpo aqui. Mas Paulo está te falando que esse corpo, ele vai ter um fim. E quando isso acontecer, ele fala assim, você está numa morada temporária. Quando isso acontecer,
você vai ter uma residência no céu, que não se corrompe, que não se quebra, uma residência que não se destrói. É um edifício, Paulo fala, algo firmado, algo permanente, algo que ninguém vai tirar. E aí, voltando lá para 1 Coríntios, vamos passear, capítulo 6, no versículo 19, que a gente fala do templo. Paulo está falando, a gente não precisa ler de novo, mas Paulo está falando que o fato de nós sermos chamados de templo de Deus nos alerta então da importância, já que nós somos, apesar de sermos um corpo passageiro aqui nessa terra, porque o que muita gente usa aqui para falar? É o corpo, vai passar, então a gente pode judiar, a gente pode, eu não me importo muito com a minha carne, né? Tem pessoas que se autoflagelam, tem pessoas que se torturam, tem pessoas que entregam mesmo o corpo ao pecado, tem pessoas que, e quando eu falo ao pecado, nós vamos entrar nos detalhes desse pecado. Não é só o que você está pensando que agride o corpo, não é só o que você está pensando. Quando a gente pensa em corpo, a gente já pensa só na prostituição. Mas não é só isso, nós vamos entender que é muito mais amplo e que possivelmente cada um de nós aqui hoje vai sair com uma lição de que está sim judiando do corpo, que está sim maltratando o corpo, possivelmente. Então, nós vamos saber que o fato de nós termos que manter, saber, né, que o Espírito Santo está em nós, não deve causar medo em nós, mas sim, nós devemos ter a segurança de que nós nunca estaremos sozinhos, mesmo diante da tentação. Inclusive, você pode falar com o Espírito Santo durante a tentação, você pode conversar com o Espírito Santo durante o perigo, o problema. Ó Senhor, eu não quero, me livra. Ele está com você, Ele está do seu lado, Ele está dentro de você. E aí nós vamos ver que Paulo vai entrar num tema, aqui mesmo no capítulo 6, a gente sobe um pouquinho, no versículo 13. Paulo começa a falar então que, a gente leu, né, que todas as coisas me são lícitas. Quando a gente vê essa parte aqui, os coríntios, na verdade, eles estavam tendo um problema muito sério, que era, além da imoralidade sexual, eles eram idólatras, né? Eles eram idólatras, eles não respeitavam leis, eles eram glutões, beberrões, eles eram tudo que é difícil para um pastor lidar dentro de uma igreja. Então imagine só, que quem conduzia a igreja de Corinto tinha ali várias espécies de crente, né? Tinha o crente adorador, tinha o crente que praticava assim a prostituição, tinha o crente que era adúltero, tinha o crente que idolatrava e comia comidas oferecidas aos ídolos. Imagina só a situação desse pastor para conduzir cada ovelha no seu respectivo problema, aconselhar cada ovelha no seu respectivo problema. Era um problema de fato. Por isso que Paulo ele escreve 2 cartas. Não deu para falar tudo em uma só. Ele teve que escrever 2 para aconselhar das mais diversas coisas. E aí Paulo fala no versículo 13 o seguinte: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Alguém tem uma tradução diferente? Estômago. Quem mais? Tem alguma tradução diferente? Eu vou substituir pela tradução da série. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os manjares. O que estava acontecendo aqui? O pessoal de Corinto estava dizendo assim para Paulo: assim como o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, logo o sexo é para o corpo. Paulo falou: peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O alimento sim é para o estômago, mas a impureza sexual nós vamos tratar separadamente. Aí ele fala aqui, porém Deus aniquilará, acabará, destruirá tanto um como o outro.
Aí ele fala assim: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então eles, assim como o brasileiro procura um jeitinho para tudo, a igreja de Corinto também tinham alguns que queriam falar: olha, assim como eu, quando eu tenho fome, eu não consigo me resistir, eu quero comer, assim quando meu corpo pedir, eu também vou me entregar à imoralidade sexual. Era mais ou menos esse cenário, por isso que Paulo teve que escrever isso, no versículo 13. E aí, a definição aqui, Paulo começa a entrar então nos pecados contra o corpo. Já que o corpo, nosso corpo, habita o Espírito Santo de Deus, nós somos chamados de casa terrestre temporária, nós somos chamados o templo do Senhor. Paulo está ensinando então do que ofende o meu corpo. O que vai ofender meu corpo então? A primeira coisa que nós vamos falar aqui é a prostituição. Então Paulo está falando, assim como o Senhor vai destruir uma coisa, o corpo do Senhor, o corpo que Deus te deu, ele não foi dado para a prostituição. E aí, em 1 Tessalonicenses, ele vai continuar falando: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Paulo está falando aqui que nós não podemos usar o nosso corpo para prostituição. O que vem na sua mente quando você fala prostituição? Mercado, não é? Mercadoria, vender o corpo, não é isso? Vender o corpo, negociar para fins lucrativos através do mercado do sexo. Sim ou não? Prostituição. Mas a Bíblia, ela vai chamar também, dentro aqui da prostituição, vai encaixar tudo quanto é impureza sexual, de todo o leque, de toda a natureza de impureza sexual. E aí nós vamos ver que se encaixa aqui toda a imoralidade. O sexo solitário, a pornografia facilitada entra aqui também. Através do que? Da internet. Os abusos sexuais de toda a natureza entram aqui. A nossa boca também, ela corrompe, ela pode produzir palavras de impureza, né? A nossa boca acaba se tornando, aí quem já viu sabe, pessoas que quando abrem a boca para falar coisas ruins. As músicas hoje, elas são de um nível de impureza mesmo, não dá mais pra gente nem escutar, né? Antigamente nós tínhamos aí a cultura e a música, ela tinha uma certa qualidade de contar uma história, era até interessante de você ouvir. Hoje as músicas, elas agridem mesmo a moral, a ética, né? E ainda nós temos aqueles vizinhos que, conduzidos pela imoralidade, colocam a música num volume altíssimo. Então a gente não consegue proteger a família desse mal, né? Nós não conseguimos proteger as crianças dessas palavras ordinárias, palavras horríveis. Então a boca também é usada. E muitas vezes a pessoa pensa que a pornografia, ela vai ser uma coisa que vai utilizar só uma vez. Ela se caracteriza como um vício também. Primeiro é chamada pela curiosidade, depois pelo fascínio, e depois não consegue mais se desvincular disso. Os olhos começam a pedir isso, né? E hoje está bem difícil. Antigamente tinha ali uma coisa mais velada, né? As pessoas compravam revistas, era uma coisa mais velada, mais escondida. Hoje, no rolar do dedo, né, você acessa milhões de coisas. E aí você nem precisa muitas vezes entrar na internet, mas você às vezes está assistindo um vídeo tranquilamente no YouTube, às vezes uma pregação, às vezes você está conectado vendo uma pessoa cozinhar, uma pessoa costurar, de repente entra um anúncio, você nem sabe o que está acontecendo, de repente aquela cena, é uma cena pornográfica mesmo. Só que você pode dizer: nossa, mas que careta, né? Pornografia é muito mais que aquilo. É que nós nos normalizamos. Antigamente,
Isso já era pornografia. Já era pornografia. E eu não estou falando de pornografia aqui como uma atenção, um alerta somente para os homens. Está crescendo o mercado para as mulheres também. As mulheres também estão dando dinheiro para esse mercado, né? Então aí começa todo esse processo de pecado contra o corpo. Começa aí. A gente vê que por que o corpo está totalmente envolvido? Os olhos, né? A nossa visão é corrompida por isso. Quando não é a visão, são os ouvidos. Quando não são os ouvidos, são o olfato e o tato. Hoje a gente tem tudo muito fácil. Hoje você nem precisa levantar para trocar o canal da TV. Hoje você tem um controle, ou às vezes até comando de voz, né? E você pode mudar, você pode colocar o que você quiser, a hora que você quiser, acessar quando você quiser, na frente de quem você quiser. Como será que Deus está enxergando a nossa geração? A nossa geração como uma geração, será que nós estamos um pouco parecidos ou até melhores que Sodoma e Gomorra? Vamos dar um desconto para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha internet. Nós temos esse recurso. Então, Paulo ele fala para fugir dessa impureza, né? Ele fala, foge dessa impureza, não erreis, né? Ele vem o capítulo 6 inteiro falando sobre isso, e o discurso e o conselho é foge, não resista. Ele não fala assim, resista à impureza sexual, ele fala, foge, não brinca, não negocia com ela, porque ela vai te vencer. Esse é o conselho. Aí quando a gente vê José lá no Egito, ele recebeu a tentação no primeiro dia, no segundo dia, porque não foi só uma vez a mulher de Potifar sobre José. José não negociou com ela. José não resistiu ela. O que José fez? Fugiu. Hoje, a maioria da queda acontece justamente porque não há fuga. Há sempre um pensamento assim, que vai resistir, que é só uma amizade, é só uma conversa, é só um papo, é só uma olhada. E quando se vê, o corpo já está totalmente corrompido. A outra coisa que agride o corpo, que é o pecado contra o corpo, é o adultério. O adultério, relacionamento extraconjugal. Quando nós vemos capítulo 6 ainda de Coríntios, versículo 9, Paulo diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele fala, não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais herdarão o reino de Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O adultério também está conectado a vício de pornografia. Muitas pessoas pensam que por eles não terem sido tido um encontro físico, não houve adultério. Mas o que a gente aprendeu no Sermão do Monte? Olhou, cobiçou, voltou a olhar. O Senhor falou, não precisa mais, já consumou. E o adultério aqui ele vem como um grande agressor do corpo, né? Solicitações de práticas também, quando o casal, muitas vezes nós temos visto, lido muitos aconselhamentos de pastores a ovelhas, porque isso hoje, essa parte da internet facilitou muito, né? De termos acesso aos problemas de igrejas mesmo, que às vezes a gente acaba vendo nas redes sociais. Muitos casais hoje reclamando do seu cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge pede práticas sexuais impróprias.
no casamento. E os pastores estão se debatendo para poder ensinar, para poder ajudar. Tudo fruto de repente lá atrás, uma conexão errada, uma pornografia, uma coisa que na verdade nem era para entrar no lar. E hoje muitos casais estão sofrendo esse tipo de ameaça do casamento, né? Então fica toda aquela coisa de pode, não leem a Bíblia e fica assim: pastor, mas pode isso? Pastor, pode aquilo outro? E a Bíblia é bem clara sobre todos esses aspectos. E então muitos estão pegos aí dentro da igreja, mas são adúlteros, porque estão nessa prática virtual. Muitas vezes não física, mas virtual. Físico nós já sabemos como funciona, mas o virtual ainda não ficou claro para muita gente. Muita gente pensa que está tudo bem. O outro pecado que agride o corpo é a fornicação, que seria um relacionamento sexual entre pessoas solteiras, certo? Em Efésios 5:5, eu vou lendo aqui para não tomar tempo, fala: fiquem sabendo disso, que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Deus. Aonde está falando aqui? A impureza aqui encontra-se também a fornicação. Certo? Então todos aqueles que praticam o ato sexual fora do contexto do casamento já estão na fornicação. Isso adequa aqui também pessoas que moram juntas sem casar, pessoas que estão morando juntas e não se casam, não regularizam, já são casados há mais de 20 anos, e aí também é um problema para o pastor, porque quando começa a aconselhar, né, o que a gente ouve de um dos cônjuges? Não, mas a gente está junto há tantos anos, por que eu preciso ir lá formalizar? Né? Você sabe que eu gosto de você, você gosta de mim, mas ainda estão debaixo de uma maldição. Muitas bênçãos ficam retidas, porque muitas vezes a pessoa frequenta a igreja, morre de vontade de participar da Santa Ceia, morre de vontade de participar de grupos, de estar na interação da igreja, mas não consegue, por conta de todos esses empecilhos. Tem pessoas que querem estar assim, e tem pessoas que lutam porque amaziaram, né, de forma errônea no passado e hoje não conseguem sair dessa situação, né, difícil por sinal. Outra coisa que agride o corpo, é o pecado contra o corpo, é a homossexualidade. Já retratada em Levítico 18, versículo 22. Também falado em Romanos, capítulo 1, já que a gente está no Novo Testamento, vamos ler Romanos capítulo 1, muito conhecido. E isso que nós estamos falando aqui não é para atacar ninguém, não, de forma nenhuma. Versículo 26, Romanos capítulo 1, versículo 5: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Hoje, a homossexualidade está comum não só no âmbito masculino, mas também cresceu no âmbito feminino. Hoje nós temos uma grande população, né, de meninas com meninas, né, mulheres com mulheres. Isso está sendo normalizado, né? E obviamente a Bíblia é contra isso, porque Deus criou macho e fêmea e ponto, né? Mas Deus não vira as costas para o homossexual. Ele é contra a prática da homossexualidade. Não significa que uma pessoa homossexual ela não possa ser crente. Ela pode ser crente, ela pode servir a Deus. Por quê? Porque a mesma luta do homossexual é a luta do adúltero. É a mesma luta contra a pornografia. Todas elas consistem no quê? No corpo. Sim ou não? Então, portanto, se um homossexual ele quiser se juntar à igreja e viver casto, sozinho, lutando sozinho, ele pode.
ele pode servir, ele pode participar, desde que ele vai ser uma luta travada, e não é diferente de quem é tentado nessa área, irmãos. É a mesma luta. É que a sociedade, ela aprendeu, a sociedade crente aprendeu a apontar o dedo para esse tipo de pecado de forma diferente, mas é o mesmo pecado, é o mesmo, é a mesma dificuldade, na verdade, arrumando aqui. Apontar e a condenar, às vezes. Sim, apontar, a condenar, a afastar essa pessoa. Então, se essa pessoa ela se render a Cristo e servir no celibato, sabe? Servir a Deus no celibato, ele pode servir a Deus tranquilamente. Tranquilamente assim. A luta dele, você vai ter a sua luta, né? Porque a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a mesma luta que você tem, ele também tem, só que no âmbito sexual. Atração por pessoas do mesmo sexo. Certo? Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Isso tem que ficar claro na cabeça dos crentes. Deus não está feliz com cristãos crucificando essas pessoas, afastando e empurrando para fora da igreja essas pessoas. Nós temos que ter sabedoria e trazer essas pessoas para dentro. Essa é a nossa missão. O que Jesus faria no nosso tempo? O que será que Jesus faria no nosso tempo? Com certeza ele ampararia, com certeza, sempre dizendo a verdade com amor. É isso que Deus quer. Você consegue dizer a mesma coisa com amor. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Mas no patamar de pecado, todos pecaram. Todos estão, se o Senhor, lembra que se o Senhor fosse nos tratar conforme as nossas obras, conforme o nosso merecimento, não seriam só os homossexuais. O mesmo nível de condenação. Se o seu olho te condenar, né, arranca. Já pensou, até no dia o pastor Vanderlei falou, quantos cegos não haveriam? Quantos mutilados não haveriam? Se fosse assim. Né? Então, isso a gente precisa não só nos conscientizar, mas ensinar. Vocês estão aqui, tem um motivo para vocês estarem aqui. Além de vocês alimentarem a alma de vocês, vocês saem com um compromisso de dividir o que vocês estão aprendendo. Sabe? O Senhor, Ele não quer... Posso fazer uma pergunta? Sim. Você conheceu essa Ana Rude? Sim. Ela era casada, né? Sim. Aí ela com o marido, está convivendo com outra mulher. Sim. E prega a palavra de Deus, igreja, sim. Né? A igreja dela é cidade de refúgio. Como é que... E a situação, como é que fica? Essa situação dela está errada perante Deus. Por quê? Porque ela não viveu o celibato. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Ela estaria certa se ela ficasse quietinha dentro da igreja, lutando as lutas dela, que não devem ser fáceis. Mas o que ela fez? Ela quis normalizar o ato. Então ela foi, primeiro ela pregou que ela tinha sido curada, como se isso fosse algo, né? Deus pode sim, se Ele quiser libertar alguém agora, Ele pode, como já fez, a gente tem testemunhos, né? Mas no caso dela em especial, ela fez tudo isso que o pastor falou e abriu uma igreja, casou com uma pastora, se ungiu pastora. Então elas são duas pastoras congregando numa igreja onde o homossexualismo é livre. Você pode casar, você pode ministrar no pecado. E abrindo precedentes. O que nós estamos falando aqui é totalmente o contrário. A luta de quem assumir, por exemplo, pastor, eu tenho essa luta, tá? Eu decidi pelo celibato, me ajuda. Essa pessoa, ela tem todo o apoio de Cristo. Porque a mesma luta dela, por exemplo, de ela se atrair com o mesmo sexo, é a luta do homem casado com uma mulher que entrou na igreja com uma roupa mais ou menos aí. É a mesma luta. Não vou olhar, não vou cobiçar, mas que bom seria se fosse mim. É a mesma. Entende, irmãos? Entende? Tá claro? Estamos a
favor do homossexualismo? É isso que eu preguei? Não, fique claro isso. Continua sendo pecado, sempre continuará sendo pecado. É a nossa postura, o nosso entendimento sobre isso. Amém? Ô Carol, interessante que como Deus vê, porque a pregação dela é uma senhora pregadora. Depende, né? O diabo também. O diabo ele se apresenta como anjo de luz. O diabo ele conhece a Bíblia melhor que eu e você juntos. O melhor pensaria, o melhor pregador, o melhor teólogo. Pensou? O diabo é muito mais. Muito mais. Então, quanto a isso, não se iluda, irmã. A gente tem falado aqui inúmeras vezes. Falar bonito muita gente fala, passar revelação muita gente faz, passar profecia muita gente faz. Foi pregado aqui no domingo, inclusive, sobre isso. Mas o que a gente tem aprendido aqui? Examinai os espíritos. E a gente aprendeu aqui também que pelo fruto você conhece o quê? A árvore. Então, a irmã olha lá, nossa, que pregação bonita. Deixa eu ver a árvore. É boa? É essa análise que a senhora tem que fazer. De tudo que eu vi, até de mim. Qualquer pessoa que subir aqui. Olha que fruto bonito, que fruto doce, que fruto gostoso. Deixa eu ver a árvore. Deixa eu ver as obras. Vamos ver por onde essa pessoa anda, o que essa pessoa fala, como ela é na casa dela, como ela é na igreja. O que ela acha desse assunto? Qual é a opinião dela sobre o aborto? Qual é a opinião dela sobre a pena de morte? Qual é a opinião dela sobre o homossexualismo? Qual é a opinião dela sobre o atual governo? E assim você vai conhecendo essa pessoa. E você vai vendo, sou marxista mesmo, tenho que ser socialista, acabar com tudo. Quantos crentes estão assim? Botar na lua. Não posso falar isso aqui, Rodrigo, mas coçou, hein? Entendeu? Vou falar como muitos falam aí, vou votar no 9 dedos, né? Não pode. E aí outra coisa que agride o corpo é a transexualidade. O que é isso? É o transtorno de gênero. O menino nasce menino, mas se enxerga como menina. E aí ele fica na cabeça do pai e da mãe que ele quer trocar. E aí o que está acontecendo? Especialmente nos outros países mais avançados. Seguinte, não vamos pôr nome nessa criança. Vamos deixar ver que lado que ela vai pender. Se a gente perceber que ela nasceu menino, mas a gente não vai pôr o nome de menino nela para constranger. Deixa ela para o lado que ela pender, a gente batiza o nome. Olha que ponto nós estamos chegando. Certo? O Senhor está falando que não. O homem foi feito homem, Deus não se enganou, e mulher foi feita mulher. Certo? Então, transexualidade é uma coisa que está crescendo muito, inclusive nas escolas. Tem até um pronome. Esse pronome é de acabar. Todos, todas e todes. O todes é para você não ofender. Ele, ela, ele. E a nova versão do Éden? Adão e Ivo. Então, Adão e Ivo. Carol, e no caso do hermafrodita? Esse é um assunto que deveríamos, na verdade a gente entra numa parte até de medicina. Esse é um caso que deveria ser, o pastor tem que encaminhar o caso. Mas, num modo geral, a transexualidade, ideologia de gênero, ela não é bem vista. Não, na verdade não é que ela não é bem vista, ela não é aceita, não existe. Cogitam até o sexo. Cogitam e já, não é que já cogitam, né? Em alguns países já tem. Terceiro banheiro, né? Um terceiro banheiro. Você deixaria seu filho usar esse terceiro banheiro? Que vai entrar um erro? Né? Inclusive, em palestras, os palestrantes são meio que obrigados a falar assim, boa tarde a todos, a todas e a todes. Porque senão, o todes fica... vou te processar, porque você não me enxergou aqui. Numa entrevista de emprego, você tem que ver direitinho lá, ver direitinho se a pessoa masculino, feminino, porque
tem situações que a pessoa deixa em branco. Por isso que é feito pesquisas hoje. Pesquisas hoje. E a pessoa te recruta, antes de você ir para a entrevista, ela pergunta no formulário como você gostaria de ser chamado. Sim, a Juliana, fazendo as pesquisas nas casas, ela é obrigada a fazer essa pergunta. Entendeu? Ela até fala, olha, você não me leve a mal, mas eu não posso te chamar de, né, senhor, senhora, como você gostaria de ser chamado? É mais ou menos assim. Olha a situação. E isso é um pecado contra o corpo. Ô Carol, eu tenho um neto, ele faz faculdade na USP, ele mora lá há 5 anos, o Gabriel. E ele foi para lá e de repente se revelou. Para nós foi assim, um choque, porque não tinha isso em nossa família. E agora ele é. Mas sabe, irmã, fala uma coisa, eu vou pegar mais 5 minutos aqui, 5 a 10 minutinhos. Existem muitos, por isso que o papel dos pais é muito importante na escola, na vida da família, na verdade. Por quê? Já viu aquela coisa de efeito manada? Às vezes, ele não tem essa tendência, mas o grupo tem. O que o grupo fala? Experimente de tudo. Depois você toma a decisão do que você vai optar. E para não ficar fora desse grupo, essa pessoa muitas vezes ela não é, mas ela se sente na obrigação de experimentar então, para ter aceitação do grupo. Olha que ponto nós estamos chegando. Então assim, enfim, esse assunto dá muito pano para manga. A gente ficaria aqui, meia-noite, 1h da manhã, e vocês apresentando os casos para a gente conversar. Só que nós trata ele normal. Mas deve? Ele normal mesmo. Irmã, quando você pensar nele, não pense assim, nossa, homossexual. Não é isso. Porque se uma filha ou filho da irmã, de repente, sai do casamento e casa com outro, a senhora tem que olhar para ele e falar, adúltera, está chegando a adúltera ali. É a mesma coisa. Então, ele tem que receber o mesmo tratamento. Ele está no mesmo âmbito de pecado. Não é o mesmo pecado, mas ele está diante de Deus o mesmo pecado no corpo. E o menino é criado no berço evangélico, hein? Tá. E é isso, gente. Carol, me explica só aqui. Nós estamos conversando. Aí o versículo 32 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, e não somente fazem, mas também... Isso, consentem com as que fazem. Por exemplo, caso da pastora aí que o senhor falou. Todos aqueles que não têm a coragem de debater isso com ela, falar que ela, por exemplo, ela deveria escolher o celibato, que ela fez errado de casar, que ela fez errado de abrir uma igreja, está consentindo com ela. O fato da irmã ir assim, receber o neto, não significa que ela está aceitando o pecado do neto. Entendeu? É diferente de ela aceitar, aí sim, todos aqueles que fazem e consentem com o que fazem, ou seja, acha legal, é isso aí, meu filho, segue o seu coração. Gostou, o Joãozinho gostou do Pedrinho, vai lá, é assim mesmo. É diferente. Aqui o Senhor nos convida a ensinar com amor. Falar, olha, eu amo você, gosto de você, mas você sabe que essa prática está errada. Está errada, a Bíblia nos condena. Nunca deixar de falar. A Bíblia, lembra que nós já falamos sobre isso? Que nós não devemos, se nós não falarmos, Satanás fala. Satanás vai falar. O que a gente aprendeu na terça-feira passada? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais rápidos nessas coisas. Como que você vê a mídia hoje? Rodrigo, você não tem que ficar cuidando da mídia ali para o seu filho? Por quê? Porque os filhos das trevas estão aí, muito rápidos. É difícil achar conteúdo cristão para mostrar para a criança? É ou não é? Ou você consegue colocar lá, filme cristão evangélico, cristão não sei o que, de criança? Por causa disso, há muitos que consentem. O que é consentir? Concordam, aplaudem. Pode ver que a igreja da moça lá está cheia. Está cheia. Todo
todos aqueles que a aceitam para cantar, pregar, consentem com ela e por isso serão julgados com ela. Respondi? Centro espírita também acolhe bastante essas Sim. pessoas. Então, tem muitos evangélicos que estão até no meio da... Entra no contexto de que se você não pode vencê-los, Justiça justiça a a eles. eles por conta da aceitação. É. Como que eu vou ser visto se eu for contra essa situação? A igreja, ela tem que permanecer pregando sobre isso. Sempre tocando nesse assunto. Sempre mostrando o posicionamento. A igreja é contra. Mas acima da igreja, Deus é contra. Não é uma coisa que a igreja se posicionou, a igreja é diferente no bairro. Não, a igreja está pregando a Bíblia diz que é contra, acabou. Agora, onde entra a nossa parte? É contra, fica para fora. Não, a nossa parte agora é entender como nós vamos trazer essa pessoa. E não pense você que eu vim trazer uma fórmula aqui, que você vai sair com a fórmula na cabeça. Não, isso é para você pensar, como que você vai convidar? Como que você vai atrair essa pessoa? E tiver que tratar, se essa pessoa... Então, se essa pessoa, você está preparado para ser abordado na porta da igreja e falar assim, Pastor Paulo, eu queria conversar um pouquinho com o senhor, queria contar um pouquinho da minha vida para o senhor. Eu gosto disso, o que eu faço? Eu vou para o inferno? E se eu parar de fazer? É delicada a situação. Assim como se, por exemplo, entrar um casal homossexual e falar para o pastor Vanderlei, eu quero vir aqui e o senhor vai fazer meu casamento. Sim. A gente vai ter que estar disposto a... Porque as leis estão rigorosas. Tanto respaldo para esse tipo de coisa, que vai haver um momento que a gente vai se encontrar no beco sem saída. Exatamente. Entendeu? No beco sem saída. Vai chegar. Já está chegando, né? E o fato do pronome aí, que eles querem mudar, né, até colocar no dicionário esses nomes diferentes, enfim. Mas a gente tem que abrir os olhos. A gente vai falar sobre esse tema mais e mais, mas que saiba então que a homossexualidade é pecado contra o corpo, transexualidade é pecado contra o corpo, assim como fornicação é pecado, adultério é pecado e prostituição é pecado. Então o Senhor, ele não falou assim, a homossexualidade ela tem um destaque. Não, o Senhor está falando prostituição e toda espécie de impureza sexual. O que entra nesse leque de impureza sexual? A homossexualidade, a transexualidade, tudo isso é pecado contra o corpo. Amém? Para terminarmos, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, prometo que a gente já vai para o fim agora. Filipenses capítulo 3 e o versículo 1. A gente agora vai para a parte, já que a gente aprendeu como destruir o corpo, agora nós vamos aprender como ser mordomo do corpo. Prometo que eu faço isso rapidinho. No capítulo 3, versículo 1, eu vou falar de coisas óbvias. Leia aí. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. O que Paulo está falando aqui? Eu vou repetir coisas óbvias aqui. E é o que o pastor Paulo pregou no domingo, e é o que a gente vem falando. Por que às vezes a mesma palavra se repete? Né? Pregou sábado, nossa, pregou domingo de novo. Pregou nesse mês 3 vezes sobre o mesmo tema. Por quê? Nossa igreja está muito repetitiva. Não, Paulo está falando aqui, é para nossa segurança. Alguém ainda precisa, é para nossa segurança. No ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar para o Sermão do Monte. E aí você vai falar, nossa, eu tinha esquecido disso. Por quê? É para nossa segurança. Amém? Então, o cuidado do corpo? Resumidamente, além dos aspectos espirituais, que é buscar a santificação, buscar a disciplina cristã, né, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de ouvir a palavra, de estar aberto à palavra, nós temos que ter os cuidados materiais com o corpo também, que inclui tomar banho, certo? Inclui estar higienizado. Agradecer a Deus porque você tem um chuveiro quentinho, agradecer a Deus porque você tem sabonete, porque você tem água, e
Você pode tomar banho sozinho. Quem toma banho sozinho aqui? Quem consegue cortar as unhas do pé? Carol, que coisa óbvia e simples. Tem gente que não consegue cortar mais as unhas do pé. Tem gente que não consegue mais fazer as coisas mais óbvias para o corpo. Devemos dormir, descansar. O mesmo Deus que fala trabalhar, e Ele também diz descansai. Tudo no equilíbrio. O mesmo Deus, a gente vai falar algum dia desse sobre descanso. Não é um descanso que eu deito em frente da TV. Enquanto eu estou em frente da TV, eu não estou descansando. O descanso que Ele me chama aqui é o descanso no silêncio, apreciando a natureza, conversando, levando a mente para outras coisas. Alimentar-nos bem. Certa vez o pastor Vanderlei pregou aqui que nós somos o que nós comemos, Ele até estava falando a respeito de gorduras, mesmo sabendo que são coisas ruins, a gente está lá comendo, E nós somos realmente o que nós comemos, tanto espiritualmente quanto materialmente, tá? Então, a Bíblia ensina de tudo. Ficar longe das gorduras, dos doces, dos refrigerantes, porque isso causa obesidade, indisposição, e também nos abster de alimentos que judiam do nosso corpo, que são venenos. Hoje não faz mal, amanhã não faz mal, mas todos os dias fazendo aquela mesma rotina, faz mal, Devemos nos exercitar. Quem aqui se exercita? Vou falar uma coisa para vocês. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com o nosso bem-estar, como que nós conduzimos o nosso corpo, tá? É óbvio que Ele não se preocupa com a idolatria do corpo. Sabe aquela pessoa que tem que ir todos os dias se exercitar, senão ela morre? Ela morre de preocupação, de tédio? Então, não é essa pessoa. O Senhor está falando aqui para nós cuidarmos do nosso corpo, porque são engrenagens. Isso é para mim também, tá? Sem excessos. Manter uma vida mais saudável, e não quer dizer descontar, por exemplo, fico o mês inteiro sem se exercitar. Isso é mais ou menos eu. E aí pega um dia e quer fazer 20 quilômetros, aí morre, morre. Quer levantar todos os pesos que não levantou o mês inteiro, no dia seguinte não estica a mão, E é assim mesmo, entendeu? É o excesso. Evitar vícios que são inimigos do corpo, como fumo. Não só não fumar, mas não ficar perto de quem fuma, tá bom? O álcool, muitas igrejas hoje já liberaram o uso do álcool e também já liberaram o uso do cachimbo, tá? E aí, a gente vê Romanos 12 falando assim, para finalizar: apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável, não é isso? A Deus. Como que eu vou apresentar um corpo espiritualmente bom, porém totalmente falho na parte material, Não peca prostituindo, não peca adulterando, não peca fornicando, mas peca comendo, peca bebendo, Enquanto não vê o fim, não sai da mesa, O Senhor, Ele fala sobre todos os aspectos para nós. Amém? Então, terminando, aprendemos o que é o corpo, pecados contra o corpo e como cuidar do corpo. Quem amanhã vai levantar cedo e fazer uma caminhada, diz amém. Tem que aplicar a palavra, é ouvir e aplicar, tá bom? Deus abençoe vocês. Gostaria de passar a palavra ao pastor Vanderlei, que vai fazer uma oração. E terça-feira que vem a gente fala sobre alma, mente e espírito.